Olá! Hoje a gente vai falar um pouco entre as ações do Ibovespa, o principal índice de negociação aqui da B3, das ações mais conhecidas, por que a Vale, as ações da Vale, Vale 3, deve ser sim considerada e pode ser uma das melhores opções para o seu portfólio nesse ano de 2020 e talvez nos próximos anos. A companhia, a gente começa fazendo uma análise que a gente chama de top-down, que é uma análise de fora para dentro, e a companhia vem se destacando, tanto o setor dela como principalmente a companhia, né, a brasileira Vale. Por que isso? Porque a gente teve nesse ano de 2020, nós estamos passando por uma séria crise econômica mundial, uma grande recessão, todas as economias andando para trás. E nesse mercado, a gente tem a China crescendo mais do que quase todas as principais economias, ou seja, a China ganha um espaço na economia mundial, tá? Então a gente tem um cenário de crescimento, principalmente chinês, de demanda, e grande parte da produção da Vale caminha para o gigante asiático, para a China. Então a China vem crescendo a sua demanda e a Vale nesses últimos anos realizou um grande investimento. Então ela está num momento agora que a gente tem uma demanda forte e crescente, a gente tem preços da commodity muito alto, né, do minério de ferro, e também a necessidade de grandes investimentos da Vale mais baixo nesse momento. Então é uma soma de fatores, tudo isso resulta que a Vale nesse momento, nesse ano de 2020, ela está gerando muito caixa e esse é um dos principais indicadores para encontrar um bom ativo e principalmente se está descontado ou não. Vamos ver aqui alguns pontos que nos chamam a atenção e faz nós termos bastante conforto nessa recomendação, tá? Então a Vale, na nossa opinião hoje, em relação ao minério de ferro sendo negociado aí entre 100 e 120 dólares a tonelada, é um patamar muito rentável, muito saudável para as operações da Vale. E desconsiderando alguns efeitos aí de Brumadinho ainda, a gente tem uma companhia que nesse patamar de minério de ferro, ela gera um absurdo de caixa, ela gera 22%, que é um indicador que a gente chama de Free Cash Flow Yield, né? Que é você pegar toda a geração de caixa, fazer alguns ajustes e dividir pelo valor de mercado. Então hoje a gente tem no Ibovespa pouquíssimas empresas com esse nível de geração de caixa, tá? Mesmo que o minério de ferro vá para patamar de 100 dólares, a gente ainda continua vendo a companhia gerando aproximadamente 20% de caixa em relação a esse indicador, tá? É uma geração muito forte de caixa. Se a gente pegar um indicador que talvez eu mais goste, que é um indicador que chama-se ROI, que chama-se rentabilidade sobre o capital investido. De novo, não só o número desse ano da Vale é muito forte, como principalmente a mudança, né? A gente chama esse delta, essa melhora de um ano para o outro e nos próximos anos é muito forte. Em 2019, a companhia gerava 2,6%, né? Quanto mais alto, melhor esse indicador, esse ROI, que é essa rentabilidade. Esse ano de 2020, ela deve gerar cerca de 29% e nos próximos anos, 2021 e 2022, esse patamar deve se manter com bastante segurança acima de 20%, que é uma rentabilidade muito boa, muito forte, tá? Quando a gente olha para um indicador, outra forma de analisar para saber se o papel continua barato, são as avaliações por múltiplos. Se a gente pega a mesma avaliação, mesmo indicador de EBITDA e encontra o chamado EV/EBITDA muito baixo, esse indicador quanto mais baixo, mais barata está a ação. A Vale hoje está sendo negociada em torno de 4 vezes EV/EBITDA. Tem muita empresa na B3 aqui que é negociado a 10, 15, 20 vezes esse múltiplo, mostrando que a Vale realmente está e continua muito descontada, podendo ser uma grande oportunidade para os investidores que têm uma visão de longo prazo, tá? E outros indicadores como preço-lucro também sinalizam um grande desconto. Como a companhia também sinalizou que vai restabelecer a política de dividendos dela, tá? Lembrando que a política de dividendos é bem clara, é 30% de uma relação do EBITDA, da geração de caixa operacional, menos os investimentos aí para sustentar o crescimento, tá? Na nossa avaliação aqui, a companhia poderia, nos próximos anos, 2020, 2021 e 2022, distribuir um retorno, né, um dividend yield em torno de pelo menos 5% ao ano, né, em relação ao nosso patamar de juros hoje, que é de 2%, é um patamar muito saudável.
Então aqui a gente tem uma soma de fatores, uma empresa que cresce com rentabilidade, com forte geração de caixa, com diminuição da sua percepção de risco e também agora com a retomada da distribuição de dividendos, que pode ser muito saudável e atrair diversos investidores, tá? Então a gente tem um cenário muito saudável para a Vale nesse ano de 2020, que pode permanecer ao longo dos próximos anos também. Então a Vale, a gente tem vários fatores que nos deixam muito confortáveis em fazer essa recomendação e ainda é um ativo que na nossa avaliação continua bastante descontado, tá? Na nossa avaliação hoje o que está na bolsa, né, nesse começo aqui, nesse agosto de 2020, a gente tem uma precificação, ou seja, quanto que está sendo precificado as ações da Vale hoje? Um minério de ferro em torno de $60. Né? Enquanto a gente encontra no mercado um minério de ferro consistentemente sendo negociado acima de $100 nesse ano de 2020, né? Nesse meio de ano de 2020. Então a gente fica muito confortável e esses são os principais fatores que nos deixam bastante confortáveis. Não tirem do radar a Vale, que é uma ação com grande potencial, ainda muito descontada, que deve ser beneficiada tanto por fatores macroeconômicos mundiais, né, principalmente vindos da China, da velocidade de crescimento chinês, mas também por fatores microeconômicos que a companhia vem apresentando uma ótima rentabilidade, uma ótima geração de caixa, menor percepção de risco e agora com uma possibilidade de distribuição de dividendos bastante consistente nesses próximos meses, nos próximos anos. Então deixem no seu radar a Vale 3, que é talvez uma das melhores alternativas dentre as opções mais conhecidas, dentre as blue chips negociadas aqui na B3 no Ibovespa, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!